Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião do Dono da Bike. No vídeo de hoje eu vou deixar de lado essa questão de componentes, vestuários e tal, e vou falar sobre direito, vou falar sobre leis, sobre como funciona a garantia da bicicleta, tá? Então, tá chegando agora no canal Opinião do Dono da Bike, mas ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. Cerca de 80% de todas as pessoas que assistem aos vídeos do canal Opinião do Dono da Bike não são inscritos. Se você é uma delas, inscreva-se aí, ativa o sininho de notificações, beleza? Então vamos lá. Eu vou dividir aqui a explicação em dois grupos, de bikes novas e de bikes usadas. Se você está interessado somente em bikes usadas, eu vou deixar aqui um indexador, você clica ali e vai para a próxima etapa ali, o próximo momento do vídeo, beleza? Então, falar sobre bikes novas. A maioria das bikes novas é vendida por lojistas. Então, lojista é aquela pessoa que tem como profissão o comércio de bicicletas, componentes. Então, essa pessoa é considerada pela lei um fornecedor. E você aí que está comprando a bicicleta para o seu uso, para o uso dos seus filhos, da sua esposa, para presentear alguém, é considerado consumidor. Então nós temos aí o fornecedor e o consumidor e uma relação de consumo entre essas duas pessoas. Diante disso, a lei aplicável para essa hipótese é o Código de Defesa do Consumidor, do qual você com certeza já ouviu falar. O Código de Defesa do Consumidor estabelece várias regras obrigatórias para consumidor e para fornecedor, e uma delas é a garantia. Aí o Código de Defesa do Consumidor é expresso no prazo que é obrigatório de garantia durante o qual o fornecedor, no caso, vou explicar quem são essas pessoas, que o fornecedor deve garantir a bicicleta, os componentes, enfim, deve garantir aquele produto. Tá? Então, o prazo, 90 dias, tá? Não são 3 meses, são 90 dias o prazo durante o qual o fornecedor deve garantir o produto. Aí vem a dúvida, tá, Caio? Quem é esse tal fornecedor? É o lojista? É de quem eu comprei essa bicicleta? Aí nós temos que ter bastante cuidado, porque o Código de Defesa do Consumidor estabelece que são responsáveis por pela garantia, então são responsáveis por eventuais vícios do produto, que é assim que o código fala, são responsáveis, entre outros, o fabricante e o importador. Então nós temos na bicicleta aqui, principalmente falando em bike de estrada, ou mesmo mountain bike, a maioria das bikes é importada. Então quem é responsável aí nessa relação? O fabricante e o importador. Então caso isso aconteça um vício no produto, ou seja, ele apresente aí algum defeito durante o prazo legal de garantia, o consumidor, então você, deverá recorrer ao fabricante ou ao importador dele aqui no Brasil. Tá? O vendedor não é diretamente responsável, nesse caso específico da bicicleta. Eu não vou entrar aqui em outros aspectos, me perdoe o pessoal do direito, né? Mas o vendedor não é um responsável primário pela garantia do caso de defeito. Tá? Mas isso é o que diz a lei. Mas o que entende o judiciário? Então vai entrar com uma ação, enfim. E aí, o que entende o judiciário? O judiciário, né, ou seja, a jurisprudência, né, ou seja, uma quantidade grande de decisões judiciais no mesmo sentido, de que o vendedor ele deve sim participar, ele tem a obrigação de participar desse processo, recebendo o produto defeituoso, encaminhando para o fabricante. Então, embora o fabricante, o importador, sejam os responsáveis e o vendedor não, o vendedor ele é obrigado a intermediar esse contato entre o consumidor e o fabricante ou importador. Então, na prática, se você comprou uma bicicleta, ela apresentou um problema, você pode levar ao bike shop, o bike shop é obrigado a encaminhar essa bicicleta ao fabricante, para o fabricante tomar as providências para providenciar aí o reparo, a substituição do produto. Tá? Dito isso, bom, você então comprou, deu lá um problema. Como é que você conta aí esses 90 dias? Esses 90 dias você vai contar do recebimento do produto.
tá? Essa é a regra. Existem umas exceções sobre quando só se toma ciência do defeito, mas eu não vou aprofundar aqui. A regra é 90 dias. Tá, Caio? Mas eu já ouvi dizer então que é 1 ano, é garantia vitalícia. Essas garantias são contratuais. Essa é uma faculdade que o fornecedor tem, o fabricante tem, de prover uma garantia, um prazo de garantia maior para esse produto, em vez de só prover a garantia legal. Tá? Então, suponhamos que o fabricante dê 1 ano de garantia para a bike. Como é que eu conto essa garantia? Eu somo 3 meses mais 1 ano ou eu conto 1 ano direto? Conta-se 1 ano direto da data do recebimento do produto. Então, se você recebeu a bicicleta no dia 1º de janeiro, você vai contar 90 dias de 1º de janeiro para garantia legal e mais 9 meses para garantia contratual. Tá? Esses são os termos. Existe também a garantia vitalícia. A garantia vitalícia também é uma faculdade e aí você vai ter que ler exatamente quais são os termos de garantia. Por isso que é muito importante, quando você receber a nota fiscal lá e o termo de garantia, leia atentamente para compreender exatamente qual é a extensão da garantia. Aí você pode perguntar assim, mas Caio, o vendedor, o fabricante, ele pode garantir só parte do produto, só o quadro? Ele pode excluir algum item dessa garantia? No prazo de garantia legal, ele não pode, tá? Ele tem que garantir todo o produto. No caso de garantia contratual, ele pode escolher o que ele vai garantir e por qual prazo ele vai garantir. Então, dando um exemplo aqui do prazo de garantia de 1 ano, suponhamos que o termo de garantia estabeleça que as rodas não estão inclusas nessa garantia contratual. Passados os 3 meses, você vai ficar sem garantia das rodas, até 1 ano você vai ficar garantia de todo o resto. Havendo dúvida sobre a interpretação do contrato, esse contrato tem que ser interpretado em favor do consumidor, tá bom? Aí, se você tiver um problema, procure um advogado. E vamos colocar aqui uma situação hipotética em que a sua bicicleta apresentou um problema e você levou a bicicleta ao lojista, entregou lá no bike shop, ou então entrou em contato com o importador e encaminhou a bicicleta para fazer o reparo ou componente para a resolução do problema. Qual é o prazo que o fabricante ou importador, ou então ali seja através do comerciante diretamente, tem para resolver o problema? O prazo que o Código de Defesa do Consumidor estabelece é de 30 dias. Então, uma vez enviado o produto, o fabricante ou importador tem 30 dias para dar uma solução. E quais são as soluções possíveis que o próprio Código de Defesa do Consumidor estabelece? 1. Substituição do produto por outro. 2. O abatimento proporcional do preço. Então, suponhamos que você teve um problema, veio um defeito na pintura do seu quadro, o vendedor o fabricante proponha para você entregar que você fique com aquele quadro, ele devolve o quadro para você, mas ele vai te devolver parte do dinheiro e você fica com aquele defeito na pintura, porque por algum motivo ele não tem mais, enfim. Ele propõe isso para você. Você pode aceitar, essa é uma das possibilidades que ele pode propor a você. E a outra possibilidade é a devolução do dinheiro, do preço pago, e aí ele fica com a bicicleta, você fica com o dinheiro. Em que proporção? Todo o dinheiro. Ele não tem a faculdade de fazer um abatimento por conta do desgaste. Se ele propôs isso, se essa proposta está na mesa, você pode exigir que o dinheiro todo seja restituído, inclusive com correção monetária. Tá? E quem escolhe entre essas 3 opções? Você, consumidor. Tá? É o consumidor quem escolhe. Então, passados os 30 dias que o fornecedor tinha para resolver o problema, então para consertar o defeito, surgem então essas 3 possibilidades para você, consumidor. Tá certo? Aí, encerrada aqui a questão sobre bike nova. Vou falar então sobre bike usada. Bike usada pode acontecer 2 situações. Uma de você comprar de um lojista, então aí novamente um fornecedor, e pode acontecer de você comprar de um particular. Comprando de um lojista, quem será responsável por esse produto será o lojista, não mais o fabricante nem o importador, será o lojista, porque é ele quem está sendo ali o fornecedor do produto, tá?
porque esse produto já estava no mercado, a responsabilidade do fabricante se encerrou na garantia que ele deu ao primeiro comprador, ao primeiro consumidor. Agora o dever, a responsabilidade é do comerciante, tá? Então é o bike shop aí, o lojista, que vai ter que dar a garantia para você. E qual é o prazo de garantia no caso de bike usada? O mesmo prazo de garantia da bike nova, 90 dias. Qualquer garantia por um prazo superior a isso é faculdade, mera liberalidade do vendedor, tá? Ele não é obrigado a dar uma garantia maior também. Mas aí vem aquela questão seguinte, tá, mas tem peça, aí o vendedor pode argumentar, não, mas já tem peça desgastada aqui, que está já com problema, que é uma bike usada. Ele está correto nessas alegações, há sim esta mitigação, né, há uma relativização dessa garantia, porque obviamente peças que já estão com um certo desgaste, se elas terminarem de se desgastar, seja de uma nova, seja uma usada, dentro desse período, não esse desgaste, a substituição dessa peça não estará acobertada pelo termo de garantia, seja o legal, seja o convencional ali, o contratual, tá certo? Agora vem a última situação, você está comprando a bicicleta de um particular, você foi lá, entrou num site de procuras ou encontrou alguém na rua e negociou uma bicicleta, essa pessoa não vive do comércio de bicicletas, você foi lá, comprou essa bicicleta para o seu uso, e qual é a garantia nesse caso? Bom, neste caso, não há uma garantia legal, compulsória, que o vendedor deva dar a você. Embora não exista um prazo e as partes sejam livres para convencionar a garantia, o ideal é que você converse com o vendedor e peça algum tempo de garantia para ele sobre esse produto. Mas suponhamos que ele não estabeleça nenhuma garantia, ele diga que, olha, não tem garantia. Ainda assim, o Código Civil estabelece umas situações em que vícios que existam no produto possam gerar a responsabilidade do vendedor mesmo assim. É o que o direito chama de vício redibitório, ou seja, vícios que podem levar ao desfazimento do negócio, ao cancelamento do contrato, daquela compra e venda. Então devolve-se a coisa, pega seu dinheiro de volta. Para o caso de uma bicicleta, o prazo é de 30 dias. Então suponhamos que exista um defeito na bicicleta sobre qual o vendedor não contou a você, você comprou, levou a bicicleta para casa, começou a andar, aí desconfiou do problema, levou a um bike shop e descobriu que a bicicleta tem um defeito grave. Suponhamos o quadro está torto, ela está com um problema no câmbio, que compromete a troca de marchas, fica irregulável, a roda está com um defeito grave, enfim, tem um problema ali que você descobriu que o vendedor deveria ter contado para você, não é um fruto do desgaste natural da bicicleta, ela é fruto de um desgaste, de um acidente, enfim, de algo que aconteceu na bicicleta e que o vendedor ocultou de você, você tem 30 dias para notificar aí o vendedor e tomar uma providência, se for o caso ajuizar uma ação judicial, né? E aí tomar providência, mais uma vez, aí você deve procurar um advogado para isso, tá? Então existe essa possibilidade, tá? Então, pessoal, sintetizando aí, comprou de um lojista, comprou nova ou usada, 90 dias. Comprou de um particular, não existe uma garantia legal, mas existe a possibilidade de se reivindicar aí o desfazimento do negócio em razão do chamado vício redibitório, 30 dias para bens móveis, né? Que é o caso da bicicleta, beleza? Então, gostou do vídeo? Deixou aí o seu like? Se não deixou, deixa, comenta aqui o vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tenho o maior prazer em esclarecer para você, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.